veja, quais são as formas de Estado, de organização político-administrativa do Estado, as experiências mais recentes. Veja, eu estou falando de forma. Conteúdo, burguês, capitalista, formas. Aqui também há uma série de confusões. Esse Estado, na visão tradicional, que eu estava colocando para vocês, que é o Estado nacional, ele já não responde a determinadas necessidades. Como a organização social, política, responde e tem que procurar responder às necessidades que vão surgindo e se colocando, então se busca outras formas de organização de Estado, partindo do pressuposto que é impossível uma sociedade sem Estado. Tá? Qual é a forma que nós temos aqui, então, registrada? Supranacional. O que é um Estado supranacional? É a unificação consensuada, pactuada, entre diversos Estados nacionais, que preserva as características básicas de cada um, sua tradição política, cultural, não é? Que tem um objetivo maior, que é a construção de um novo Estado, que é acordado, que vai além dos interesses dos Estados nacionais. Então se cria aquilo que converge, então se pactua que aquilo passa a ser determinante e deve ser respeitado por todos os membros desse Estado supranacional, que é a experiência da União Europeia. Não é? Então é a experiência que até agora tem sido vitoriosa, com todos os problemas. Não é? Mas a tentativa é a construção de um Estado supranacional, que está iniciando nos primeiros passos. Se vai chegar lá no final, é outra questão. Não é? Outra experiência mais recente, que é o Estado com organizações provinciais, ou seja, com as autonomias. Não é que eles dizem Estado de autonomias, que é a organização central unificada, porém assegurando certa autonomia às províncias. Ou seja, você organiza um poder centralizado, impositivo, coercitivo, porém permite certa liberdade, certa autonomia para as províncias, para os outros estados. Então, centraliza ao nível da União, os estados têm certa autonomia, que é, de uma certa forma, um certo estado federativo, só que o federativo, o poder da União é mais centralizado, mais forte. Então tem uma moeda, tem uma língua, as tradições históricas, culturais são mais ou menos unificadas, que é o caso do Brasil, federativo, que é o caso norte-americano. Já na Espanha, pela formação, que é esse estado aqui com autonomias, tem uma série de regiões, de províncias, que têm histórias próprias, têm línguas próprias. Então, como não desconhecer isso, levar isso em consideração? É o Estado centralizado, uma língua oficial que é o espanhol, porém cada província, cada região que tem língua própria é bilíngue. Então na Andalucia se falou andalu, que é uma cortela, uma sistematização do chama castelhano. O espanhol não existe. Existe o castelhano, que se transformou na língua oficial da Espanha, que passa a ser o espanhol. Tem o catalão, que é uma língua bem diferenciada do castelhano. Tem o basco. Então, cada província dessa mantém certa autonomia, a sua língua é bilíngue. Então, há a forma também de organização, mantém o controle do poder político de classe, que encontra formas diferenciadas de atender os interesses de classes dominantes regionais, que representam, no fundamental, a história e a tradição daquele país. E plurinacional, que é uma experiência mais recente, que é uma organização central unificada, assegurando certa autonomia às nacionalidades. Veja, já não é mais as províncias, porque a província está determinada geograficamente. Já quando fala de nacionalidade, na experiência boliviana, o que predomina não é o espaço geográfico que está aquele povo, é o povo, a nação, que pode se encontrar, por exemplo, uma parte, pegando aqui, numa província e em outra,
Então, a delimitação não é o espaço geográfico. A delimitação é a constituição e as tradições, a historicidade daquele povo. Tá? Então, é uma forma de um Estado plurinacional. Porém, veja, o poder é centralizado. Tá? E o governo, voltando aqui à questão do governo, né, que eu acho que é importante, é a organização, a autoridade que governa uma unidade política temporariamente. É o poder de comandar a sociedade política. O governo é usualmente utilizado para designar a instância máxima da administração executiva, incluindo aí os servidores públicos. Os estados, que possuem tamanhos variados, né, podem ter vários níveis de governo, conforme a organização política daquele país, como, por exemplo, governo local, municipal, regional e nacional. Tá? Então, veja, o Estado é mais perene e o governo, né, altera, que é a forma.